Ô, doutor, Tudo bem? bem e você? Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo super bem. Você está me vendo bem, né, Nath? Tô te vendo bem, estamos centralizados aqui. Antes da gente começar, queria dizer que é um prazer conversar contigo. Queria saber como que você tá, como estão as coisas por aí. É um prazer falar com você também. Você sabe o quanto que eu gosto de você e do teu trabalho. Você é uma das melhores jornalistas que tem no país de saúde. Então, para mim é super interessante e super proveitoso poder bater papo com você. Eu estou bem. Óbvio que a gente não está feliz e não está contente com toda a situação, sabendo que tem muita gente doente, muita gente morrendo, né? Os números já estão perto de 8 mil pessoas, pelo menos das notificadas, né? Tem mais, provavelmente, algumas milhares de pessoas que faleceram não notificadas. Mas eu falo que nesse período de dificuldade, entre se encolher ou se engrandecer, a gente prefere se engrandecer e executar a missão e poder ajudar o maior número de pessoas que a gente pode ajudar, não só no dia a dia como médico, mas também em termos de formador de opinião e de informação para tanta gente do país e particularmente para as pessoas que têm o diagnóstico de câncer, né, Nath? E também para os seus familiares. A gente tem no Brasil hoje 600 mil casos novos de pacientes com câncer, mas se a gente for colocar todo mundo que tem o câncer naquele ano, mais todo mundo que já teve o câncer, que está em tratamento ou está curado, são mais de 6 a 10 mil milhões, 6 a 10 milhões de pessoas no país com diagnóstico de câncer ou passado ou atual. Essas pessoas têm famílias, então nós estamos, na verdade, endereçando essas conversas tão importantes para mais de 40, 50 milhões de pessoas que, obviamente, estão impactadas com a pandemia e também com a questão oncológica. Certeza. Perfeito, doutor. Aliás, esse é um tema que eu acho importante a gente já começar falando, que assim que começou a epidemia aqui no Brasil, muito se disse para as pessoas evitarem os hospitais, muito por causa do medo do contágio, né? E daí as pessoas respeitaram isso, acho que nesse sentido acabou sendo positivo, deixaram de ir aos prontos-socorros e tudo mais. Só que agora existe um medo, né, de uma onda de doenças não diagnosticadas, por exemplo, de pessoas que abandonaram os seus tratamentos. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho, doutor, qual que pode ser o impacto de outras doenças agora, além do coronavírus. Isso é super importante. Eu acho que, na verdade, esse é um dos pontos mais críticos da nossa área. E o que a gente tem visto, né, não só dentro dos hospitais que a gente trabalha e lidera, que são a Beneficência Portuguesa de São Paulo e os hospitais israelita Albert Einstein, mas que em vários hospitais, todos na verdade, o número de pacientes com doenças graves, outras, independente de qual doença, se é câncer, se é uma doença cardíaca, se é uma doença metabólica, tipo um diabetes graves, o número de pacientes diminuiu muito em termos de vir ao hospital. E isso, na verdade, tem um ponto bom e um ponto ruim. O ponto bom é que alguns pacientes conseguem ser manejados, Nath, só por telemedicina, né? Quem são essas pessoas? São as pessoas que têm um tratamento que já terminou, as pessoas que estão supostamente curadas em segmento, ou as pessoas que têm, na verdade, ou estão fazendo algum tratamento que é um tratamento de baixa complexidade. Por exemplo, alguém que tem um câncer de mama e está recebendo um tratamento anti-hormonal que tem baixíssima toxicidade e baixíssima complicação do ponto de vista infeccioso. Ou alguém que tem um câncer de próstata, que está tomando algum anti-hormônio que tem características parecidas. Por outro lado, existe uma gama de pacientes, desde os casos mais graves até casos que precisam de medicações endovenosas, que no país todo deixaram de ir ao hospital por receio. Né? E depois a gente vai comentar um pouquinho do que a gente fez para melhorar isso. E Uhum. essas pessoas, na verdade, elas acabaram, então, muitas delas por conta própria. Meus pacientes, isso foi muito pouco, mas de outros colegas foi muito, deixaram de vir ao hospital. Qual que é o impacto disso? O impacto disso é que em vários hospitais de São Paulo, por exemplo, a diminuição dos tratamentos nesse momento chegou a 50 a 70% do que era antes. O que significa? Significa que tem muita gente que deixou de se tratar adequadamente contra uma doença que muitas vezes
é muito mais grave, não é muito, é muito mais grave do que o Covid. Esse é o primeiro aspecto. Baseado nisso, saiu agora uma publicação no British Medical Journal, uma das revistas mais importantes do mundo. Eles avaliaram na população inglesa de 3 milhões e 800 mil pessoas qual é o impacto do Covid no câncer desse ano de 2020. No mínimo, a mortalidade vai subir de 20% até 60% por causas malignas. Por quê? Bom, primeiro porque alguns pacientes com câncer podem ter complicações pelo Covid, mas mais importante do que isso, porque pessoas que iriam fazer seus exames de rotina não vão fazer. E aí vão encontrar um câncer muito avançado com poucas opções. 2, porque pessoas que têm o diagnóstico de câncer, por conta própria, abandonaram seu tratamento, sem uma discussão com o seu médico. Então, baseado nisso, a mortalidade na Inglaterra, que é um país super desenvolvido, super bem orientado, e numa população muito intelectualizada, ela vai subir de 20% até 60% por câncer. Então, a mensagem aqui é que tem não só o câncer, mas outras tantas doenças que são muito mais graves. E que, na verdade, o médico, o bom médico, vai saber ponderar com mais esse fator que não existia até 4 meses atrás, que era o Covid, como é que ele vai conseguir tratar o caso daquele ou daquela paciente do melhor jeito, outra vez, protegendo aquela pessoa do melhor jeito contra a infecção pelo Covid, mas mantendo o foco no câncer, que muitas vezes, como eu falei, é o real vilão dessa história. Perfeito. Doutor, antes da gente entrar um pouco na história do câncer, eu abri ontem as perguntinhas para ver se as pessoas queriam fazer perguntas no Instagram, e a principal, chegava muita pergunta, mas é seguro ou não ir para o hospital? Quando ir? As pessoas, eu sei que alguns hospitais estão fazendo algumas medidas de segurança, né, separando alas, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho isso. E também comentasse um pouco isso em termos de estrutura aqui no Brasil, em hospitais que a gente sabe que são renomados, hospitais particulares, mas também a realidade do SUS, né? Claro. Então, assim, para responder a tua pergunta, eu acho que para quem precisa ir para o hospital, e eu vou falar dos hospitais que eu trabalho, honrosamente trabalho, que é a Beneficência Portuguesa de São Paulo e o Albert Einstein, os dois hospitais desenvolveram fluxos de segurança altissimamente adequados, sofisticados e baseados nos melhores padrões do mundo. Então, essa é a primeira informação. Baseado nisso, para aquele paciente ou para aquela paciente que precisa de alguma avaliação mais urgencial ou alguma avaliação que vai remeter a um tratamento, por exemplo, cirúrgico, de radioterapia ou de drogas endovenosas, como, por exemplo, quimioterapia ou imunoterapia, para essas pessoas eu diria que sim, ela é bastante seguro. Ela é tão seguro quanto ficar em casa, isolado? Obviamente que não, porque em casa isolado, você não tem contato com ninguém. Quando você sai de casa, você já não está mais tão seguro quanto você estivesse dentro de casa. Mas dentro da maior segurança possível, do melhor patamar, eu diria que esses dois hospitais desenvolveram fluxos incrivelmente sofisticados para garantir segurança das pessoas que precisam vir ao hospital para diagnóstico, para entender os sintomas e para tratamento. Então, isso é super importante a gente contextualizar. Por outro lado, para aqueles pacientes que, por exemplo, estão curados ou recebendo tratamentos, como eu falei, pouco complexos, essas pessoas podem fazer exames de imagem dentro dos hospitais ou nas unidades separadas que os próprios hospitais têm e pode fazer a avaliação da consulta por telemedicina. E eu não vejo nenhum prejuízo para isso. Mas esse, Natália, é uma percentual dos pacientes. Mas tem outro percentual que não, que essa pessoa precisa ver o doutor Fernando, o doutor cirurgião, o doutor radioterapeuta, para uma avaliação e também para tratamento ativo. Então, é importante contextualizar. Mas sim, a telemedicina ela ganhou espaço, mas ela ganhou espaço para um grupo de pacientes seleto e não para todo mundo, porque para todo mundo não serviria, porque para alguns pacientes você precisa estar examinando, conversando e tratando, e você não consegue tratar ninguém ou infundir nenhum tipo de remédio ainda, né? No futuro talvez, mas via computador.
Tá. A Francine comentou aqui no chat que cancelaram a radioterapia dela. E eu tenho visto algumas matérias, algumas entidades falando sobre o cancelamento, tanto de procedimentos eletivos, quanto também de cirurgias oncológicas e procedimentos de tratamento. Qual que é o impacto disso para o paciente e o que o paciente pode fazer nesse caso? Você sabe que isso é super interessante. No meu Instagram, o Dr. Fernando Maluf, a gente desenvolveu uma plataforma de cuidados no Einstein que serve para todos os profissionais de saúde. E essa é uma plataforma fantástica que eu liderei com 27 médicos, entre oncologistas, cirurgiões e radioterapeutas, do tratamento dos tumores mais comuns. Então, isso incluiu, Nath, mama, próstata, bexiga, os tumores ginecológicos, os tumores do aparelho digestivo, que nem intestino e estômago, são super comuns, e os tumores de pulmão, que também são muito comuns. E nesse documento, a gente consegue, fase por fase da doença, falar o que é possível, por exemplo, de ser adiado. Então, tem algumas situações que você consegue postergar uma cirurgia, mas isso sempre baseado em dados de segurança já publicados, ou seja, não é o que o Fernando acha que é bom. O Fernando pode achar alguma coisa, mas se tem algum dado com 500 pacientes, isso é muito mais forte do que o que eu acho. Então, a gente fez um documento baseado em literatura, não baseado no achismo. Aliás, um comentário é o que apareceu de médico não especialista na área nesse momento, achando coisa e fazendo barulho, é inacreditável, né? Impressionante, um monte de especialista, né, doutor? Viraram especialistas em epidemiologia, em oncologia, em Covid, muitos especialistas, né? Especialistas de um dia. São caras hiper espertos, é inacreditável. Realmente eu não tenho essa esperteza toda, então eu vou falar do que eu conheço, que é essa nossa área. Mas isso assusta as pessoas, né, doutor? Tem impacto nisso também. Absoluto. Teve gente falando de cloroquina que não prescrevia cloroquina há 30 anos. Mas tudo bem. Então, vamos falar do que a gente conhece, que é câncer. Então, dessa área de câncer, a gente criou esse documento. Então, vou dar alguns exemplos. Câncer de mama numa fase precoce. Se o tumor ele se nutre de hormônio, e a gente sabe isso pela biópsia, a gente colocou nesse documento do Einstein que é seguro você fazer tratamentos orais hormonais, quer dizer, anti-hormônio que combate o câncer, e a paciente sendo monitorada, ela consegue postergar a cirurgia em 3, 4, 5 meses com segurança. Ou seja, então você evita de operar agora e deixa a cirurgia para agosto, setembro, outubro sem nenhum prejuízo. Do mesmo modo, um câncer de próstata, você consegue muitas vezes não tratar e só observar. E se você precisa tratar, você consegue fazer uma injeção de hormônio que dura 6 meses e faz uma ponte para uma radioterapia para o final do ano, onde, se Deus quiser, a pandemia vai estar embaixo. Câncer de pulmão, por exemplo, se ele é pequenininho, você consegue, com uma única sessão de rádio, matar o tumor ao invés de operar. Então, esse documento, primeiro ele fala o seguinte: quando que é possível atrasar uma cirurgia sem prejuízo para o paciente? Quando que é possível atrasar a radioterapia sem prejuízo para o paciente? Ou até mesmo mitila, tirá-la do esquadro. Quando que você consegue trocar uma droga endovenosa para uma droga oral, mantendo o mesmo grau de cura e controle? Quais são os cuidados para prevenir uma infecção no paciente oncológico? Quais são os tratamentos que, quando você só pode fazer endovenoso, que você consegue aumentar o intervalo? Então, por exemplo, imunoterapia, que é feita a cada 2 ou 3 semanas, já é provado que você consegue fazer a cada 4 a 6 semanas. Então, você diminui de 2 a 3 vezes a vinda para o hospital. Quando que é possível você encurtar a radioterapia? Então, em vez de fazer em 5 semanas, por exemplo, para câncer de mama, você fazer em 3 semanas. Ou em câncer de próstata, que são em 8, você fazer em 4 semanas. Então, é um documento que, outra vez, coloca você evitar que o paciente, se possível, venha ao hospital ou venha mais vezes do que precisa, diminuir essa vinda, outra vez, postergando alguns tratamentos que são possíveis de serem postergados, transformando drogas venosas em orais, para mantê-los mais em casa, ou se a droga endovenosa é importante, aumentando os seus intervalos, e para quem precisa fazer tudo isso, outra vez, dentro do hospital, fazendo táticas sofisticadas para evitar a infecção e, mais importante, evitar a complicação. Então, isso é importante, e é importante que um documento desse já foi espalhado para o país.
Então, os médicos vão saber, a partir de documentos como esse talvez não seja o nosso único documento no país, mas é um documento bem completo, eles vão discutir com o paciente, é possível postergar um tratamento, não é possível, e se não for possível, não é possível porque vai incorrer um risco maior de morte do que qualquer risco por infecção pelo Covid. Voltando para a tua pergunta agora, tem vários lugares que estão cancelando as coisas. Isso, na verdade, é uma catástrofe. Por quê? Porque, dependendo do caso, o atraso ele vai se relacionar com menos chance de cura, mais chance de complicação e mais chances de mais tratamentos. Então, o que eu falaria para todos os pacientes que têm seus procedimentos cancelados, não porque o médico e o paciente decidiu que é o melhor, né? Mas porque houve algum problema de estrutura que cancelou, que converse com o seu médico e procure os seus direitos para ter seu tratamento dentro do período, dentro do tempo. Eu falo que as doenças, elas não estão dormindo nesse momento. Os cânceres continuam crescendo, as artérias do coração continuam obstruindo, as artérias do cérebro continuam fechando, as doenças reumatológicas continuam ativas, o diabetes continua alto, então elas não estão de férias por causa do Covid. Elas não falam assim, bom, agora descansamos porque estamos no momento Covid. Não, elas continuam acontecendo na mesma e exata frequência do que antes. E por isso que as pessoas têm que entender que o mundo não parou e a sua saúde não parou em relação ao que elas estão vivendo em relação ou por causa do Covid. A gente tem aqui na audiência a Fernanda Mota, não sei se está vendo os comentários, ela está contando que está seguindo o tratamento, não deixou de fazer, está se sentindo segura. E isso me lembra muito uma coisa que você, doutor Fernando, é muito entusiasta também, que é a importância do diagnóstico precoce, né? A gente sempre falou muito isso, a importância do diagnóstico, de fazer check-up, de saber o que está acontecendo. Qual que é o impacto do diagnóstico precoce, da Covid-19 no diagnóstico precoce? Porque afinal, a gente não pode ir fazer check-up agora, né? Não é o momento agora de check-up. Então, assim, quais sinais de alerta, quando procurar o médico, como orientar a população? Eu vou só fazer um parênteses. A Fernanda Mota, não sei se ela vai lembrar, mas há mais ou menos uns 10 anos atrás, 12 anos, eu sentei com ela no avião, eu estava indo para Nova York para dar uma aula, e ela acho que ela estava indo para lá para desfilar. Eu não a conhecia, sentamos exatamente um do lado do outro e ficamos 5 horas conversando, e foi divertidíssimo. E eu parabenizo ela pelo tratamento que ela fez agora de câncer no Einstein, com uma pessoa que é meu amigo e irmão, né, que é o Buzaide. Você sabe a amizade que eu tenho, a Gosto admiração muito pelo do Buzaide, Buzaide também. que é um super, super, super craque, que tá assim, como a gente, cuidando das pessoas nesse momento tão delicado. O que eu diria para você é que o Brasil vai ter um aumento da mortalidade de câncer esse ano, a lá Inglaterra, a lá Holanda, que também agora está divulgando os seus dados. E outra vez, não é porque os pacientes com câncer estão morrendo de Covid. Existe um conceito de que paciente com câncer é um paciente de risco grande para infecção e complicação por Covid. Isso é uma parcial verdade, isso não é uma verdade absoluta. Os pacientes com câncer de risco para uma infecção e complicação pelo Covid são aquelas pessoas com doenças hematológicas, tipo leucemia, linfoma, mieloma. Os pacientes com tumores que precisam de quimioterapia ou tratamentos biológicos que baixem a imunidade, ou aquelas pessoas com uma doença muitíssimo avançada e debilitada pela doença. As outras pessoas, as que estão em remissão da doença, as que não estão em remissão, mas recebem tratamentos de pouco impacto em termos de alteração da imunidade, como, por exemplo, os tratamentos hormonais, essas pessoas não estão em maior risco de infecção e complicação pelo Covid. Elas têm um risco de infecção e complicação idêntico ao de alguém da idade delas e com as doenças outras que, porventura, elas tenham e que outras pessoas tenham, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade. Então, baseado nisso, existe um pequeno grupo de pacientes que pode ter mais complicação pelo Covid, que é o primeiro grupo que eu falei. Mas a mortalidade vai aumentar não só porque essas pessoas podem ter mais complicações, mas é porque muita gente vai passar esse ano inteiro sem fazer os exames. E vai descobrir o câncer em 2021 numa fase que não é mais passível de cura.
ou que a chance de cura, que eram assim, ficam assim. Junto Quanto com antes isso, o diagnóstico, melhor a chance de cura, é isso, né? É importante explicar isso para as pessoas. essa é a tônica. Independente do câncer, quanto menor o câncer, mais cura. Quanto maior o câncer, menos cura. Isso não tem jeito, isso é uma regra para tudo. Claro que as chances de cura, elas variam de acordo com o tipo do tumor, né? Elas não são iguais para todos os tumores, mesmo em fases precoces, elas diferem, mas elas são claramente os tumores mais curáveis, os mais precoces. E a outra coisa, como eu falei, vai morrer mais gente de câncer no país. Por quê? Porque as cirurgias foram canceladas, porque a radioterapia foi cancelada, porque as quimioterapias foram canceladas, ou porque elas não foram canceladas, mas aquele paciente ou aquela paciente, por medo, falou: puxa vida, eu vou abandonar meu tratamento, não vou botar o pé no hospital, porque meu risco de se infectar por Covid é tão alto que eu não quero entrar no hospital. O que é um erro crasso, dependendo das situações. Então, nós vamos ter, na minha opinião, no país, maior mortalidade de todas as causas nesse ano por causa do Covid, não pelo efeito direto do vírus no organismo, mas pelo que ele está gerando no sistema de saúde. E tem um quarto ponto que eu não falei ainda, mas que eu acho que ele é crucial. A gente está em Fortaleza, Salvador, vários lugares com as UTIs lotadas. Gente, a gente não pode se enganar, isso não está lotado por causa do Covid. As UTIs do SUS já estavam num ponto caótico. O copo já estava cheio d'água. E aí veio mais meio copo agora, chamado Covid. Então, quando a gente vê que Manaus está, infelizmente, uma catástrofe, não é que as UTIs estavam maravilhosas e aí encheu de Covid, complicado, e agora lotou tudo. Elas já estavam no limite. E esse limite era tênue. E agora ele foi, outra vez, solavado por pacientes complicados por Covid. E Manaus é o primeiro. Isso vai valer para todos os lugares. Nós vamos ter uma superlotação dos hospitais públicos, particularmente, e particularmente das UTIs. E as UTIs dos hospitais públicos têm uma proporcionalidade de leitos muito pequena em relação aos leitos de enfermaria. Então, uma outra causa de morte de Covid, mas de outras doenças, vai ser que pacientes com outras doenças que vão precisar do hospital não vão ter os leitos disponíveis. Eu não estou aqui fazendo nenhuma previsão bola de cristal, estou falando que já está acontecendo. E matematicamente é isso. E a gente sabe, outra vez, que vai entrar pacientes com Covid, eles vão lotar leitos que já estavam praticamente lotados, e outras pessoas não vão ter leitos disponíveis para quando precisam dos leitos disponíveis. Então, infelizmente, eu sou um cara, você que me conhece bem, super otimista, né? Sim, E, muito. aliás, para fazer oncologia, começar às 4h30 da manhã, né, Nath? E acabar às Oh, 7 horas da noite, madruga, né, doutor? 15 horas por dia, e fazer um maratona e mais 2 horas de esporte todo dia, tem que ser otimista na vida. Mas Sim. eu estou prevendo uma situação para o país super preocupante, eu diria uma catástrofe de saúde que vai acontecer no país. E a gente já tinha, como você disse, né, doutor, um SUS sucateado em todos os aspectos, não só nos leitos de UTI, mas também em filas para fazer exame diagnóstico, tempo de espera para fazer cirurgia, mastectomia. Então, as pessoas não estavam conseguindo já esse acesso. Então, aí você junta tudo e sobrecarrega o sistema do jeito que ele está, de fato, vai ser uma consequência muito grave. Agora, como reverter isso, assim? Quanto tempo? Eu sei que não dá para fazer um exercício aqui de futurologia, né, doutor Fernando? Mas assim, quando que talvez os laboratórios de diagnóstico vão conseguir se adaptar para talvez melhorar essa questão, pelo menos do diagnóstico precoce? O que o governo pode fazer para tentar melhorar essa logística e não esquecer desses outros pacientes que também existem? Enfim, como que a gente pode pensar numa solução para isso, ou pelo menos num caminho para isso, né? Porque eu já sei que não tem nada que vai ser imediato, né? Não dá para a gente pensar em imediatismo em saúde pública. Assim, super difícil. Eu vou colocar só uma coisa importante que a gente tem feito como Instituto Vencer o Câncer, para chegar na tua pergunta.
A gente Aliás, sabe hoje... só, desculpa interromper, doutor, sobre o Instituto Vencer o Câncer e sobre esse documento que você mencionou. Esse documento, ele está sendo distribuído para várias instituições do país, é isso? Só para ficar bem claro aqui para quem está assistindo a gente, e de repente ele pode ajudar a mudar o protocolo da oncologia, antes de você responder aquela minha outra pergunta. Exatamente. Eu posso passar para você, inclusive, e você Tá. pode disponibilizar um documento aberto. Os pacientes vão ter um pouquinho de dificuldade para entender, porque ele tem termos mais técnicos, mas ele serve para qualquer profissional de saúde que está no campo de batalha lidando com os pacientes oncológicos. Mas o Instituto Vencer o Câncer, do qual eu sou fundador, ele criou um projeto que eu vou explicar só um pouco para vocês entenderem o contexto, chamado Simpra Quimio Oral. A gente tem a Anvisa, que é como se fosse o FDA americano. Uhum. E a Anvisa, ela aprova ou não um remédio baseado nos estudos que mostram se o remédio é ou não seguro e se o remédio é ou não eficaz. Então, a Anvisa, ela é o FDA americano, então tem algum estudo importante, comparou um remédio novo com um remédio antigo, o remédio novo foi melhor e foi seguro, então esse remédio é aprovado pela Anvisa e ele é precificado, e aí quem tem um convênio médico, o convênio é obrigado a pagar esse remédio se ele é feito de modo endovenoso. No Brasil, que é um país cheio das idiosincrasias, né? Que é um país onde os políticos aprovam as drogas oncológicas, como fosfetanolamina, que os políticos falam de cloroquina com mais propriedade do que os médicos, nesse grande país que a gente vive. Existe para as drogas orais contra o câncer, além da aprovação da Anvisa, a necessidade da droga ter que ser aprovada por uma segunda instância, chamado rol da Agência Nacional de Saúde. E esse rol, ele é renovado só a cada 3 anos. Ou seja, se a droga foi aprovada pela Anvisa e ela é oral, ela não pode ser dada para os pacientes. E ela tem que esperar a aprovação dessa segunda lista, que, bingo, é renovada só a cada 3 anos. Ou seja, os pacientes, mesmo aqueles de convênio, não têm direito à medicação. O que é um absoluto absurdo. É uma perversidade do sistema. Então, Vencer o Câncer lançou um projeto que está agora na Câmara dos Deputados, com 2 deputados, uma chamada Silvia Cristina e outra chamada Carmen Zanotto, e no Senado, com o senador Regufe Romário, para tentar, passando pela Câmara e pelo Senado e aprovando pelo presidente, terminar essa segunda lista e permitir que mais de 10 a 20 mil brasileiros possam usar as medicações orais contra o câncer. Tá certo? Com o mesmo princípio que as medicações endovenosas. No momento do Covid, isso é fundamental. Por quê? Porque, como eu falei, vários tratamentos endovenosos podem ser substituídos pelos orais. E, nesse momento, o que já era urgente no passado, por um mecanismo perverso e burocrático, passa a ser mais urgente nesse momento. Então, primeira coisa, nós estamos fazendo coisas para tentar melhorar nesse sentido a situação. O que o governo pode fazer? Eu acho que nesse momento é muito difícil o governo, num sistema que é um sistema do SUS, que tem obviamente qualidade, mas a gente sabe que tem fraturas, que tem limitações, ele conseguir acomodar isso, porque o que aconteceu no Covid foi um evento agudo, onde as pessoas conseguiram se preparar como governos por 1, 2 meses, mas não, por exemplo, por 2 ou 3 anos esperando o que acontecia, como se fosse um tsunami. As pessoas estavam brincando na praia, de repente vira uma onda chegando lá a 200 metros e em questão de 20 segundos ela assolou tudo. Então, fora o estado de São Paulo e poucos estados, o preparo para tentar acomodar os novos casos não aconteceu porque não faltou, ou faltou tempo para acontecer. Então, eu não consigo ver, Nath, uma boa recomendação que o governo vai fazer para tentar, a título dos casos complexos, algo melhor do que está sendo feito. Porque precisaria construir mais hospitais de campanhas que estão atrasados ou não estão sendo feitos. Precisaria importar muito mais respiradores, e a gente sabe que vários deles estão parados por questões burocráticas. Fora que outros ainda passam por aquelas questões burocráticas de valor e de preço. Então, eu acho que a gente, infelizmente, nesse momento, não vai ter tempo hábil
para conseguir ajudar as pessoas. E quando a gente fala que os médicos vão ter que escolher quem vai morrer e quem vai viver, o que, obviamente, esse é um dilema triste, né? Dramático, isso não vai valer só para os pacientes com Covid. Isso vai valer para os outros pacientes das outras doenças. Porque a falta de leito, a falta de respirador para quem precisar por outras doenças, vai acontecer do mesmo jeito. Então, esse cenário, ele vai ser um cenário, infelizmente, documentado pela imprensa nas próximas semanas, como já está acontecendo em algumas cidades, vai acontecer em outras. Eu não consigo ver uma boa solução para isso. O ministro da Saúde, eu conheço, ele é competentíssimo. Mas Eu ia outra vez, perguntar isso, queria saber a tua opinião, porque ele tem um histórico na oncologia, né? Eu conheço muito, assim, eu nunca tive uma relação muito próxima com ele, mas sei da reputação dele, já conversei com outros especialistas que o recomendam, e eu queria saber a tua opinião, inclusive, sobre ele, o Nelson Tais. super competente, caráter ilibado, corretíssimo, um entendedor da medicina. Mas, gente, como é que alguém que pegou um sistema que, outra vez, tem qualidades, mas tem uma série de limitações há décadas, não é de agora, não é que há 2 meses atrás, e que agora tem uma super onda em cima chamada Covid, agora com praticamente 100 mil, mais de 100 mil, agora 120 mil brasileiros, isso diagnosticados, a gente acha que tem pelo menos de 20% a 50% de mais pessoas não diagnosticadas, pelo menos, eu acho que até mais, na verdade. Eu já vi um estudo que dizem que são 10 vezes mais, 12 vezes mais, então... Exato. Então, assim, os números são muito grandes. Como é que a gente vai ter alguém que vai conseguir uma solução mágica para tudo isso? Então, o que eu falo é que o cobertor, o cobertor nosso é um cobertor muito curto. Ele vai cobrir pouquíssimas partes do corpo. E aqui a matemática vai ser o que ele consegue cobrir do que dá para cobrir. Mas nós vamos ter, obviamente, uma perda de vidas muito grande pelo Covid, uma perda de vidas grandes por outra doença. Eu fico triste de dizer, mas a gente tem que ser correto e honesto. E a gente vai ter uma perda de vidas muito grandes também pela questão econômica e da recessão, ou talvez da depressão, pelo desemprego, pela violência, porque aí faltou dinheiro para pavimentar as estradas, então vai ter mais acidentes, porque a violência vai aumentar, porque as pessoas que tinham convênio vão deixar de ter, e assim vai sucessivamente. Então, eu acho que, sabe, assim, é um momento assim triste. Eu falo que eu estou feliz e animado porque nós estamos tentando apresentar soluções do dia a dia, seja os guidelines, os protocolos para tratamento da doença, seja o projeto do Sim para Quimio Oral para derrubar uma coisa perversa que acontece há muitos anos, seja para criar soluções. Então, esse é o lado motivado nosso. Mas é o lado triste quando a gente chega em casa e vê as estatísticas, e liga a televisão, e vê, sabe, pessoas queridas que estão sofrendo com isso. Doutor, não, o seu trabalho é essencial e sensacional nesse momento, é totalmente importante você ter alguém que crie essas políticas, ajude a desenhar soluções, isso é essencial. Agora, também é importante a gente falar com as pessoas que estão assistindo a gente aqui, o que elas podem fazer do ponto de vista individual. Então, o que elas podem fazer para não piorar essa situação, para se proteger, para orientar outras pessoas? O que o senhor indica? Então, não abandone o tratamento, o que mais? Eu acho assim que eu vou falar algumas coisas assim que são da parte profissional e pessoal. E isso a gente coloca também no meu Instagram bastante. Acho que a primeira coisa, assim, a gente está isolado, o isolamento ele está correto. Eu sei que tem uma discussão entre isolamento e economia. Como eu falei, não tem solução fácil aqui, tá? Sim. Todas as soluções vão ter consequências. Isso não tem jeito. Mas acho que a primeira coisa é assim: as pessoas que estão isoladas, elas estão isoladas fisicamente, mas não sentimentalmente. Ou seja, o amor que elas têm pelos seus pais, que eventualmente elas não estão vendo, pelos seus amigos, pelos seus colegas, eu diria que o isolamento tem que fazer isso triplicar, tá? Quer dizer, acho que a primeira coisa, a gente tem que ser muito mais afetivo do que a gente é, muito mais carinhoso e muito mais cuidadoso. Então, essa é a primeira mensagem que eu vou dar para as pessoas, que eu acho hiper importante. Quer dizer, o computador não pode separar as pessoas em termos do sentimento. Eles continuam do mesmo jeito ou mais. Quando eu entro no consultório e eu não cumprimento meu paciente, eu falo: você sinta-se beijado e abraçado 10 vezes mais do que eu faço quando eu poderia te beijar e te abraçar na época pré-Covid. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu diria é que, para quem está isolado e tem condição, seja benevolente, seja caridoso, seja generoso,
e doe. A doação vai desde cestas básicas até a doação do seu sangue para os bancos de sangue que estão com os derivados lá no poço. Porque quando as pessoas não estão saindo de casa, o que acontece? A gente não tem mais derivados, a gente precisa de derivados para cirurgias de emergência, a gente precisa de derivados para pacientes com doenças hematológicas, pacientes na UTI. Então, fundamental. Então, o segundo conselho, eu diria que é generosidade, do máximo que cada um pode fazer pelo seu próximo, desde doações financeiras, doações de alimento, doações de usar a cabeça para poder ajudar as pessoas e doações de sangue. A terceira coisa é o isolamento. Eu acho que é fundamental isso. Super importante o isolamento e super importante a higienização, né? O máximo possível. E não repartir outra vez objetos pessoais, tipo colheres, garfos, facas, copos e pratos. Isso também é bem, bem importante. Se for sair para algum lugar, pelo amor de Deus, usa máscara. A máscara se mostrou em vários estudos super efetiva, tá? Se tiver com algum sintoma de Covid, avisar o médico. A gente não quer que as pessoas vão ao hospital, a menos que elas tenham falta de ar. Porém, se tiver sintomas, é importante avisar o médico. Por quê? Porque se a pessoa tiver condição, ela deve colher o exame. Por que é importante colher o exame? Não vai mudar nada a conduta vai ser sintomas, tratar sintomas, porque não tem remédio para Covid, né? Todo mundo fez uma panaceia com tudo para ganhar holofote sem ter nenhuma comprovação. Até agora não tem nada comprovado. Tem essa droga, o Remdesivir, que é esse antiviral, que ele abrevia um pouquinho só o tempo do paciente grave sair do hospital. Que também não é bala de prata, né? Zero, mínimo. E, então, assim, mas por que é importante o teste? Porque se a pessoa for um Covid positivo, primeiro a gente consegue fazer um isolamento real nessa pessoa. 2, as pessoas que estavam ao redor dela não devem mais estar com essa pessoa naquele período de quarentena, mas devem ser testadas para que, se positivas, também sejam colocadas numa quarentena, realmente uma quarentena séria, tá? Não aquela quarentena de fica no apartamento ou na casa, depois vai dar uma volta por aí, depois volta. Não, realmente uma quarentena de verdade. Então, esse é um outro conselho, é avisar o médico por algum sintoma, não para ir para o hospital, mas para, de repente, fazer o teste, se possível, checado em casa. Para os pacientes que vão para o hospital para as consultas, irem de máscara, bem protegidos e levarem, no máximo, um acompanhante. A gente dos hospitais, eu adoro fazer consulta com 20 pessoas na sala. Esse não é o momento para isso. Porque se algum acompanhante... Não vai toda a família, vai só a pessoa e talvez o acompanhante, se for necessário. Mas fica do se lado de fora, é necessário. isso? Tá. Porque se for 20 pessoas, essas pessoas podem estar passando alguma coisa de ruim para as pessoas de dentro do hospital. Para os médicos, para as enfermeiras, para as secretárias, para os seguranças e para os pacientes. Tá? Então, isso é super importante. E outra vez, essas pessoas que vão estar dentro do hospital vão estar dentro dos fluxos de segurança e vão estar sendo cuidados por médicos que cuidam da vida. E a vida não é câncer, a vida não é Covid, a vida é tudo. Então, os médicos vão saber balancear exatamente qual que é o melhor caminho para se trilhar, ponderando todas as variáveis. E eu falo que é importante tudo isso, porque eu não fico colocando só o médico como alguém que esteja fazendo algo de especial. Eu acho que a gente está fazendo a nossa obrigação, mas tem gente que está fazendo mais do que obrigação. As secretárias do hospital, elas não foram doutrinadas e nem fizeram juramento de Hipócrates para estar dentro do hospital atendendo pacientes com risco maior de infecção do que se elas estivessem em casa quietinhas, né? As técnicas de enfermagem também não fizeram juramento de Hipócrates. Os seguranças do hospital também não fizeram juramento de Hipócrates. Então, essas pessoas, eu diria que elas têm mérito igual o nosso ou maior do que o nosso. Porque essas pessoas também estão lá no campo de batalha, atendendo, orientando, ajudando, auxiliando, solidarizando com pacientes, independente se são pacientes com infecção por Covid ou não, mas que estão em risco por estarem dentro de um ambiente hospitalar. Então, essas pessoas eu acho que merecem, sabe, hiper agradecimento nosso, como também as pessoas que estão na rua, os policiais, os bombeiros, que estão fazendo a cidade funcionar.
E o nosso respeito com o isolamento, né, doutor? Você levantou uma bola aqui que eu acho é uma coisa importante, eu preciso da sua ajuda para explicar. Existem muitas promessas nesse momento. Então, a promessa da cloroquina, promessa do Remdesivir, promessa de vacina. Eu recebo muita mensagem, você viu essa nova vacina? Você viu esse novo anticorpo? Você viu? E às vezes falta um pouco explicar para as pessoas o quanto isso demora e por que demora. E de que, assim, a solução não é para amanhã, né? As pessoas, elas estão... alguém comentou aqui no nosso chat, tá difícil, tá demorando muito. E daí eu queria que você explicasse um pouco isso, tanto do ponto de vista da ciência, um pouco desse ponto de vista de paciência, né? Porque não dá para acelerar, não dá para pular algumas etapas, né, doutor? Não, não tem dúvida. Então, assim, eu vou dar a minha opinião, tá? Minha opinião pessoal. A primeira coisa, essa pandemia vai durar muito mais tempo do que a gente está imaginando. Eu já tinha falado isso há 2 meses atrás, e o que eu estou falando é óbvio. O Brasil, ele é continental, o Brasil é um continente. A Itália é do tamanho do estado de São Paulo. A Alemanha é do tamanho de algum outro estado. A Holanda igual, a Espanha igual. A França igual. Então, primeira coisa, o Brasil é continental. Então, os momentos da pandemia vão ser diferentes de acordo com os estados. A pandemia começou em São Paulo e ela se alastrou pelo país todo. Segunda coisa, essa pandemia vai ter um segundo rebote em São Paulo. Porque as pessoas infectadas no primeiro momento eram as pessoas de classe média, média alta e alta, que se infectaram fora do país e vieram para o país. Só que agora as classes mais simples estão se infectando de um modo muito importante. E por isso que os números nossos não são reais. Não é reais porque o governo está escondendo o número. É reais porque não vai ter teste para fazer de gente infectada, gente complicada e gente que morre por Covid. Para todo mundo. E essas pessoas mais simples, no momento que o isolamento afrouxar em algum momento, elas vão infectar as pessoas de classe média, média alta e alta que estavam isoladas até agora. Então vai ter uma segunda onda em São Paulo. Isso provavelmente vai acontecer em vários locais do país. Então quem acha que a pandemia ela vai acabar logo, que eu adoraria, tá? Na minha opinião, redondamente enganado. Essa pandemia vai durar meses, tá? Porque o país é grande, o país tem políticas públicas que não são iguais de acordo com os estados, o país é desigual de acordo com os estados, e o país tem desigualdades sociais absolutamente incríveis. O país tem abismos de desigualdades. Então, assim, ao mesmo tempo que tem gente que mora num bom apartamento, a maioria das pessoas moram em casinhas, em barracos, com 10 pessoas juntos. Então, esse primeiro aspecto vai levar não só um número imenso de mortes no país, comprovados e não comprovados, mas também uma pandemia que vai perdurar muito tempo. Essa é a minha primeira impressão. E eu falo dos casos não confirmados porque em Manaus morreram 1.300 pessoas de doenças respiratórias não Covid, ou seja, que não foram checadas a mais do que no ano passado. É impossível que aumentou 1.300 mortes de outras doenças do nada em relação ao ano passado que não tiveram relação, pelo menos uma boa parte delas, por Covid. Então tem morrendo muita gente por Covid, sem saber documentalmente que é Covid. Então, o primeiro aspecto, eu acho que essa questão, isso vai acabar perdurando bem mais tempo. O segundo aspecto é que o isolamento ele é super necessário, como a gente conversou, porque é o melhor jeito dessa proteção, né? Que, na verdade, outra vez não tem tratamento. O terceiro aspecto é que não existe na história da medicina uma vacina feita em menos de um ano para nenhum tipo de infecção viral. E por que isso? Porque as pessoas entenderem, você tem um vírus e o vírus tem milhões de características do seu DNA. Então você vai ter que primeiro caracterizar todas, isolar os pontos de fragilidade dele, a partir disso confeccionar uma vacina que vai ter que ser testada em várias fases de estudos, poucos pacientes, mais pacientes, ver se ela é segura, se ela não machuca, não causa danos, e aí depois fazer um grande estudo e, se positivo, produção em larga escala. Ou seja, é impossível de você fazer isso em menos de um ano. Impossível. E o quarto E ponto... outra, doutor, só desculpa te interromper, mas hoje eu li um artigo que ainda fala, além dessa demora do desenvolvimento, tem a questão de o tempo de produção, né?
Como que você produz vacina para toda a Bilhões. população do mundo? Exato. Como é que você faz bilhões de vacinas assim? Não existe. Então, a vacina, se for confeccionada para o ano que vem, já é glória. É glória da nação. Para esse ano, acho virtualmente impossível. Quinto aspecto, nós não temos remédio para combater o Covid comprovado. Eu adoraria que tivesse. Tá? Eu vou dar um exemplo. O nosso país tem coisas realmente únicas, e não únicas boas, às vezes tem coisas únicas ruins. A nossa Câmara dos Deputados tentou forçosamente aprovar uma droga chamada fosfetanolamina, que foi fabricada em laboratório de quintal, escondido numa universidade, dado em saco plástico para os doentes, e aí, para doentes desesperados, procurando a gota final de vida, de esperança, e aí criou-se uma ideia de que essa droga, que não tinha nenhum dado na literatura realmente positivo, nem dados precoces positivos, ela curava o câncer. E baseado numa pressão popular e interesses escusos, o Congresso tentou aprovar a droga, baseado em nenhuma recomendação de especialistas médicos, que adorariam falar, a droga é maravilhosa. Tá? E aí, baseado nisso, o ICESP tem que fazer um estudo com fosfetanolamina. E o estudo foi absolutamente negativo. E aí a gente olha para trás e fala quantos mil pacientes foram tratados erroneamente com uma droga e deixaram de se tratar adequadamente por uma falsa esperança e por mecanismos escusos que os governos fazem para criar popularidade. Nesse mesmo sentido, houve a questão da cloroquina. Um mecanismo escuso, uma cortina de fumaça de médicos sem nenhuma credibilidade, sem nenhuma experiência, que não prescrevem a droga há 30 anos, ou que não fazem um estudo clínico há 30 anos, ou um governo que montou uma cortina de fumaça para criar um celema baseado nas deficiências governamentais do enfrentamento à pandemia. E a cloroquina, por enquanto, e veja bem, eu adoraria que ela fosse boa, porque quanto mais drogas boas para a Covid, nós médicos mais felizes ficamos. Mas os estudos, por enquanto, de cloroquina são redondamente negativos. E pior, a mortalidade em algum deles é maior tomando cloroquina do que não. E aí eu olho para trás e falo, quantas mortes aconteceram nas UTIs, nos quartos de hospitais e em casa, talvez por cloroquina ou por outras medicações que algum luminar da medicina, sem nenhuma base sólida, recomendou para as pessoas. Tem médicos receitando a cloroquina de forma preventiva, né? Isso já foi denunciado, inclusive. Sim, tem a Sociedade Brasileira de Oncologia Cirúrgica, a Sociedade Brasileira de Cancerologia, que recomendou isso para as pessoas, o que foi veementemente contrariado, não só por mim, mas por milhares de oncologistas do país inteiro. Então, o que eu quero dizer é que medicina tem um princípio chamado primo non nocere, que é primeiro não machucar o indivíduo. E por hora o que eu posso dizer é que não tem nenhuma medicação, eu adoraria que tivesse, mas incrível, para tratar os pacientes com complicação pelo Covid. A medicação que tem algum sinal de alguma melhora é o Remdesivir, mas a melhora, estatisticamente e clinicamente falando, ela é pequena. Então, por hora, a gente não tem. Tomara que daqui 2 a 4 semanas a gente venha com a notícia que apareceram 10 incríveis drogas para tratamento do Covid. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Independente de eu ser oncologista, a vida é vida. E as pessoas, elas não morrem de câncer, morrem de qualquer outra coisa. Eu quero que a gente tenha remédio bom para não tem um remédio bom para a Covid. O que a gente precisa ter, em casos complicados, são bons hospitais, bons profissionais de saúde, boas infraestruturas e experiência para cuidar dos pacientes complicados. Isso, por exemplo, nas UTIs do Einstein, da Beneficência, onde a mortalidade é baixa não porque lá tem algum remédio que os outros lugares não têm. Ela é baixa porque a estrutura hospitalar e a estrutura do corpo clínico, médico e não médico, é incrivelmente experiente, por isso que salva mais vidas do que em alguns lugares que a estrutura não é tão boa em termos de aparelho, de experiência, etc.
Doutor, vamos aproveitar só para esclarecer uma coisa da cloroquina, que eu estou vendo o comentário aqui das pessoas. É importante esclarecer que a cloroquina está sendo pesquisada, então, em protocolos de pesquisa, não tem problema se for indicado pelo médico, se for para entrar num protocolo de pesquisa, não é isso? Agora, tomar a cloroquina para prevenção, para achar que está se protegendo e assim se sentir seguro, isso é contraindicado, não é? Absoluto. Então, assim, os estudos de cloroquina, por enquanto, são negativos. É importante as pessoas entenderem isso. Ainda tem estudos em andamento para ver se ela tem ou não benefício. Alguns já publicados foram negativos. Não só negativos de que não ajudou, mas que a mortalidade e as complicações cardíacas foram maiores do que no braço que não tomou cloroquina. O primeiro aspecto é esse. Tem estudos em andamento ainda. Baseado nisso, a recomendação é que não deva se tomar cloroquina fora de protocolo clínico ou em alguma situação que o seu médico e o paciente ou família decidir pela gravidade máxima do caso. Mas, outra vez, isso é pertinente a um percentual minúsculo dos pacientes, não a maioria dos pacientes que eventualmente esgotaram o estoque de cloroquina no país para usar de um modo inadvertido, inseguro e perigoso. E eu vou te falar mais. Eu tenho relatos de pelo menos 10 pessoas que morreram em casa tomando cloroquina com sintomas mínimos de Covid. Ou seja, elas não morreram do Covid. Nem daria tempo de morrer pelo Covid. Provavelmente morreram em decorrência de complicação cardíaca pela cloroquina. Certo. E, doutor, antes da gente encaminhar para o final, porque a gente tem uma limitação de tempo aqui nas lives, eu tenho algumas perguntas que as pessoas foram mandando e ia ser legal se a gente respondesse. Enquanto eu estou selecionando aqui, uma que eu li bastante é se radioterapia afeta a imunidade e se abaixa a imunidade pode predispor a Covid. Você deve estar acostumado a responder isso quase todos os dias no seu WhatsApp, né, doutor? A gente fala isso bastante também no Instagram, sobre o que melhora e não melhora a imunidade, o que afeta mais. Eu diria, Nath, o seguinte, a radioterapia, na maioria das vezes, ela não afeta a imunidade de modo importante, exceto quando ela é feita em áreas onde a medula é muito, muito grande, a área medular tratada. Então, por exemplo, radioterapia para mama, tá? Radioterapia para uma lesão óssea, ela geralmente não afeta a imunidade de modo importante. Por outro lado, radioterapia que é feita para a região da pelve, por exemplo, né? É uma radioterapia que tem mais chance, sim, de atrapalhar a imunidade. Então, a radioterapia, em geral, ela não atrapalha, exceto quando o campo da radioterapia de tratamento envolve uma área muito grande da medula. Outra coisa que me perguntam todo dia é se os hormônios atrapalham. Não. Hormonioterapia para câncer de mama e para câncer de próstata não mexe com a imunidade, como também não mexe várias drogas biológicas, como, por exemplo, os antiangiogênicos, que são super usados, por exemplo, para tratamento dos tumores do aparelho digestivo, para os tumores renais, para os tumores do aparelho, dos tumores gástricos, por exemplo. Então, eles também não mexem. O que mexe com a imunidade dos remédios? A priori, quimioterapia e algumas drogas específicas para câncer de mama, chamadas inibidores da ciclina 4 e 6. Uma delas, por exemplo, chama-se palbociclib. Uma dúvida é imunoterapia. Ela melhora a imunidade, piora? Não tem nenhum dado que a imunoterapia nem protege contra o Covid, porque ela faz o sistema imune atacar o tumor, não especificamente o vírus, mas também não tem nenhum dado que ela faz o indivíduo ter mais chance de ter infecção pelo Covid. Então, eu diria que provavelmente ela deve ser neutra. Tá. E, doutor, a outra pergunta que chegou aqui é se você acha que vai ter um impacto também na saúde mental. A gente falou muito de saúde, né, de doenças cardiovasculares, de câncer, e a saúde mental? O que vai acontecer? A gente já está vendo esse impacto agora? Eu não tenho dúvida. Esse é um momento novo para todos nós, né? Nunca a gente fez tantas reuniões por WhatsApp, por conferência aqui, Zoom, a gente está aqui na live, né, doutor? tudo É que assim, for. a gente está 100% conectado, mas longe, né? Os aniversários estão sendo agora por telefone, os shows estão sendo por live, quer dizer, tudo mudou. E óbvio que isso tem um impacto, na minha opinião, importante na mudança da rotina das pessoas e, obviamente, a mudança na rotina, ela sempre vai implicar na nossa elasticidade e adaptação, um mecanismo de adaptação que vai ter algumas consequências. Então, eu acho, sim,
que os quadros, eventualmente, de depressão, de ansiedade, ou às vezes até os quadros que a gente tem visto, né? Tantos casais brigando, né? Porque agora estão confinados em casa, ou chateados, estressados com as crianças, que eles falam assim, nossa, eu não tinha tempo para ver meu filho, minha filha, agora as pessoas me mandam mensagem assim, Fernando, não aguento mais, que eu tenho criança pequena, não sei mais o que eu faço com as crianças. Eu acho que tudo isso vai, obviamente, ter um impacto na parte emocional das pessoas, que a gente vai acabar descobrindo mensurando isso, na minha opinião, nos próximos meses em relação ao Covid. Mas, com certeza, Nath, eu acho que isso tem, sim, implicação emocional e de doenças psiquiátricas ou de saúde mental na população brasileira, fora um componente importante que a gente não está falando, que são as pessoas perdendo o emprego, as pessoas diminuindo a sua renda, as pessoas tendo outras angústias com alguém doente. Então, tudo isso eu acho que junta não só o isolamento per se, o efeito do isolamento, mas as preocupações de doença de familiares e conhecidos e as mazelas agora da questão da recessão, tudo isso acho que vai fazer uma escalada grande num problema da saúde mental do brasileiro e da brasileira. Doutor, eu queria agradecer muito a sua participação, todos os esclarecimentos. Tem um monte de mensagem, muitos pacientes, fãs do seu trabalho, assim como eu sou. É um prazer enorme estar aqui e eu acho que ajuda muita gente, a gente pensar o que pode acontecer, quais são os próximos passos e o que a gente pode fazer hoje, né? Que é o que nos resta. Não, eu super agradeço. Você sabe a admiração que eu tenho por você, como pessoa e profissional de saúde. Como eu te falei, você é uma das melhores que eu conheço no país. Para as pessoas que aproveitaram, eu fico super feliz. A nossa ideia é sempre passar a melhor informação para que as pessoas... Eu falo que o melhor jeito de você combater o inimigo é saber quem que você está combatendo, quais são as suas características, né? Conhecer elas por menores. E eu acho que a ideia desse tipo de live é a gente poder esclarecer todo mundo do nosso ponto de vista, do que está acontecendo e quais são os próximos passos, levando uma mensagem, outra vez, que apesar de vai ser um momento difícil de meses, que esse momento vai passar e que a gente vai sair dele fortalecido, porque a gente só se engrandece com a dificuldade, na minha opinião. E para quem eventualmente quer ter informações sobre isso, Dr. Fernando Maluf é meu Instagram e também no Instituto Vencer o Câncer. E espero que nosso projeto de lei passe para a gente ajudar mais de 10 a 20 mil brasileiros por ano que carecem de medicações oncológicas. E eu quero também o documento que o senhor mencionou aqui nessa live para poder compartilhar com os seguidores, porque eu já vi gente que está interessada. Eu mando agora para você e, por favor, gente, doe sangue, tá? Essa é uma prova de amor que a gente faz para as pessoas que estão precisando dos derivados de sangue. Perfeito. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Até mais. Logo. Tchau.